Vamos lá, compadre. Meu nome de batismo, né? Cleiton José de Araújo. Sou de Maranguape, sou de Pernambuco. Na minha árvore genealógica familiar, a gente tem uma descendência italiana, né? Misturada com índio. Isso vem desde as imigrações aqui para o Brasil. Mestre, E nesse contexto, a gente começou lá uma história que o pessoal tinha que era o floreio, o salto, né? E lá a isso. gente treinava salto, a gente quando criança. A prática da capoeira em relação a grupo, né? Espaço fechado grupo era difícil. Desse lado de cá era uma coisa mais O aberta, senhor, o senhor começou em misturada, né? 87, né? O senhor é de Não, eu não 1987. comecei em 87. Eu treinava salto em 87. Eu Em não considero 87. capoeira. A gente Isso. treinava salto. A gente treinava Certo. salto. E se tinha capoeira, tô dando uma Mas dica não assim, era as capoeira, né? pessoas Não era dentro da capoeira, era porque gostava mesmo do movimento e tal, né? de salto e movimento. Certo. Tinha essa participação e tinha capoeira de fato. Uma escola Certo. responsável, que era de Iroeira, se eu não me engano. Tinha cajueiro, responsável que dava aula também. E aí, Muito nesse bom. contexto, a gente foi para uma apresentação no Marcos Freire, a escola Ministro Marcos Freire. E pronto, isso aí. Qual era o grupo, mestre, que o senhor entrou? Ó, Ah, até hoje eu permaneço nele. Né? Se criou aqui, através do Espirajá, no conselho boa. dele, a Entendi. autorização dele, pela ordem dele, para ter que tocar no nome, né? Foi citado e tenho que tocar no nome dele. O Cal. Vamos lá, vamos lá. Esse grupo, então, ele é antigo, ele, né? Ele se iniciou Folha desde Seca o início da sua capoeiragem, então. Não, então antes Desde da o minha começo capoeiragem, dos... de eu entrar em grupo, de eu entrar no grupo Folha Seca. Antes, Já no começou-se finalzinho em de 80 já. 1997. Não, Sim, sim, 1997, o sim. grupo Folha Seca. Entendi. Entendi. O grupo Folha Seca, porque eu mesmo, para se graduar mestre, tinha que. Até, a gente tem até camisa ainda, que o nome atrás do grupo do responsável é mais Pirajá. Ele Ok? iniciou, o grupo iniciou pelo mestre Pirajá e aí Não, isso. deu continuidade com o mestre Para Cal, Cal se né? Com formar, para Cal. Cal se formar, para Cal se formar, teria que ter um grupo. Certo. Você pega um filho, mal criado, que você, felizmente, quer ajudar de todo jeito, não quer deixar de se perder. E Entendi. aí, nesse contexto todo, trouxe para cá. Então, antes... O mestre Pirajá falou com os pais, o responsável do primeiro espaço onde a gente ficou como grupo Folha Seca, né? No meio de 1997, lá no Ebenezer. Um abraço lá pro Uhum. pessoal, mais escorpião, mais carcará. E aí deu esse início ao grupo Folha Seca. Passou muita Certo. gente pelo Folha Seca. Infelizmente, aí o processo foi acontecendo, as coisas foram E chegou acontecendo, a né? Mestre Pirajá, sempre foi Mestre Pirajá, e aí isso foi acontecendo, e intrigas, problemas, muitas mentiras, muitas intrigas, né? Tendo em vista até Mestre, 16 anos, né? o senhor pegou todas as suas graduações, azul. Peguei Como é que foi esse verde, processo não, aí? verde, amarelo, azul, Amarelo, amarelo, azul, verde, amarelo, azul, né? O verde, senhor pegou. amarelo, azul e verde, aluno formado, professor, foi pago emboscada para mim, 3 pessoas para me bater no meu exame para professor. E aí a gente fazia o Professor, exame, depois era o batismo. O que entendi. há confusão nisso é um grande respeito que se tem uma pessoa que não deve ser respeitada. Qual Esse foi é o uma ano que o realidade. senhor, qual foi o ano que o senhor pegou essa sua graduação de professor, mestre? De professor foi em 2009. Ok? Qual foi o Setembro de 2009. momento, qual foi o ano aí que o mestre Cal ele se apartiu, né? Se separou, se afastou Não, também. do grupo? Como é que foi esse processo aí que estão falando tanto, que até o próprio aí falou na sua live aí? Queria que o Isso. senhor informasse aí como é que foi essa transição. O mestre até querendo voltar, né? E aí ele começou com essa história de Ginga do Corpo Negro, Ginga do Corpo Negro, e a gente não queria mudar. A gente mudou o nome de Folha Seca para Batuquina Folha Seca, porque já existia um Folha Seca, não foi registrado no Folha Seca. E a Sim, gente sim. queria muito para registrar, não tinha sido registrado. E como tinha um grupo Folha Seca, que não era antigo, feito da gente, a gente tinha registro para comprovar que a gente era antigo, a gente fazia muita apresentação, muita coisa. E aí, mesmo assim, a gente perdeu, né? E aí a gente transformou, né, no Batuque da Folha Seca.
Nesse tô vendo contexto. aqui que o mestre Janduí, ele informou, tá informando aqui que tiraram o mestre Cal em 2009. Tiraram o mestre Cal de Isso. que forma, Então, assim? de que forma que. Se fique à vontade, se o senhor quiser responder, Não, eu gostaria, assim, responde. realmente, para que venha ficar claro, né, o outro lado da história, Claro, como é que foi claro, claro. esse impasse aí? Tiraram, assim, como assim? Tiraram no Fique à seguinte, vontade. porque aí quando teve um assunto aí que ele disse que chegou os amigos dele, os companheiros dele, acertaram um bocado de nome, meus guerreiros, meus isso, meus aquilo, Que ele eles disse que a foram gente pro lado do mestre Teté, foi, né? Foi que na a gente época que jogou ele... as cordas. Não foi Entendi. assim. Houve um batizado ao qual eu tinha proibido meus alunos de participar. E a gente nunca teve apoio. E aí, nesse contexto, ele querendo transformar, a gente, a maioria é cristão, né? Ele é do candomblé, não tenho nada contra a liturgia, Certo. ele é do candomblé, mas a gente não é. E ficou de pro Ginga do Corpo Negro e a graduação homenageia os orixás. E a gente, né, já com nossa raiz vincada, tudo direitinho, não, a gente não sai não. E no dia do batizado foi justamente a arenga. Foi no dia que a gente decidiu que no grupo da gente não ia ter mais porta. Certo. Ele estava expulso do grupo, né? Ele ia seguir o caminho dele. Que tanto que ele seguiu, né? Foi fugida do Corpo Negro. Não tenho nada contra. Mas tem uma referência da capoeira no estado de Pernambuco, sim. É referência da capoeira no Brasil, sim. Não é isso a questão, esse não é o mérito. O mérito aqui é a Você pessoa. houve zumbidos aí que o senhor parou um tempo, né, de capoeira, e depois retornou, e quando retornou já pegando a graduação de mestre. Isso tá muito, né, pro lado do pessoal falando em relação a isso, né? Eu acho que deve ser Falei, por isso esse é verdade, motivo. companheiro. Capoeira visível para os outros, sim, mestre. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu fui piloto de motocross. Eu treino, eu sou praticante de outras artes marciais, eu tenho graduação. Agora me diga um cara que família, filhos, casa, arte marcial, motocross, capoeira, É muita estudo. coisa, A né? gente tem que entender as coisas também, porque é o Tem que seguinte, saber minha separar as graduação coisas, né? em outras É, artes marciais eu não comprei, eu tive que porque praticar. tem gente Tá que realmente entendendo? só pratica capoeira, tem outros que fazem Isso, outros tipos de justo. atividade também. Então, Então, nas minhas idas, nos meus treinos de arte marcial, a capoeira nunca foi esquecida. Sempre sempre treinei foi uns assistida, né? lados, mas treino outras artes marcial também. O contramestre moleque, ele permanece fazendo outra, acho que deve ser uma observação. Porque um grupo sem mestre é um filho sem pai. Eu não entendo por que ele falou isso, mas eu acredito que seja a partir do momento que o mestre Cal, ele se separou do grupo e vocês continuaram só professor no grupo de vocês, né? Não, só Então, professor, não. Como eu tinha dito, o começo do responsável, quem era o nome de quem? o mestre Pirajá continuou Birajá, ele sendo o mestre, cabeça, né? justamente, ele entrou porque ele tinha um espaço. É tanto que quem falou com os pais do primeiro local onde o Folha Seca foi o mestre Birajá, porque ao Cal não era dada essa oportunidade. O mestre Pronto, aí Birajá, está o nome respondido, dele, o nome dele. tá respondido aí ao contramestre Agora, outra moleque. coisa que eu quero questionar. Muita gente fala Ah, assim, de filho sem pai, filho sem isso, filho sem aquilo. Eu estudo muito árvore genealógica e busco a minha. Aos companheiros que já passou em mais de 5 grupos, 6 grupos, se atenta aos tipos de pergunta. Por que você já passou em 6 grupos diferentes? Você já passou em 10 grupos diferentes? Você fala aham. de pai. Quem é seu pai? Você tem 10 pais? Ninguém tem 10 pais. Eu tô Não é aqui com um verdade? comentário aqui do mestre Carcará, né, que também faz parte do Batuque de Folha Seca, Faz. informando que não somos pula-moita, né, feito vários. Eu também tenho essa história. O senhor está jogando capoeira ainda? Uma pergunta aqui do Leonardo José Silva. Ainda está jogando capoeira? Jogo, e tanto que eu desenvolvi técnica, patenteei, tenho um exercício federal. Eu mesmo disse, já desafiou 2 vezes, chamo o nosso amigo aí, dizendo que foi na academia, que bateu todo mundo e tal. O senhor estuda, ok? O senhor está fazendo uma tese, o senhor tem outras atividades. Aí me explique aí como é que se divide esse tempo todo. Pelo que eu estou vendo aqui, a maior dúvida dos pessoais aqui é em relação a isso, né? Porque não vê os senhores frequentemente em rodas de capoeira como se diz, pega na capoeira, né? Que o capoeirista ele tem que estar presente, tem que... É aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então é mais ou menos isso a dúvida da rapaziada. Então é baseado nessa sua resposta, então, né? O porquê dos senhores não é... Vamos lá, o Leonardo José Silva, 37, ele contramestre Gavião, ele pegou a graduação de monitor
instrutor, professor, contramestre e mestre, ou seja, o senhor seguiu toda a hierarquia que se manda da capoeira, do sistema de graduação? A única hierarquia que eu não segui, baiana, ok, foi a de contramestre. Certo. Tem de vídeo aqui, nosso começo dessa história, você escutou aqui dos outros falar, né? Corda azul, 3 anos, já vermelha, todo mundo é mestre. É assim. Então, tem um amigo meu que está há 30 anos como professor. Muito bonito. Massa, para quem gosta, mas o mundo. É justamente. Ele não para, ele olha. Então, quem para é poste. Quem quiser ficar parado, fale, não critique que caminha. Entendi. E aí, tem muitos comentários. Isso aí seguiu para os outros também? Esse pulo aí? Não foi só com o senhor? De contramestre. De contramestre, ele pulou. Foi, a gente, como eu disse a você, do grupo foi todos, então, a gente né? assumiu. A gente assumiu então, de 2006, vocês pegaram de professor, ficaram 2007, 2008, 2009... 2010... 2010 vocês pegaram de mestre, foi? Então, vocês ficaram 4 anos, né, com a corda de professor, e aí foi titulado aí pela Unicale, né? Pela Unicale, né? Não, pela Unicale, não. O mestre Pirajá, no procedimento do mestre Pirajá, é tanto que até o companheiro saiu por você formou meus alunos, aqui ninguém é aluno de ninguém. Se a gente for ter ideia de meus alunos, todos que falam foi aluno de fulano, citando, passou por mais de 3 pessoas, ou 4, diferente aí. Então, não vamos usar a hipocrisia, né? Passaram mais de 4 pessoas diferentes aí. Eu sou aluno de quem? Eu sou filho de quem? A gente tem uma linhagem definida. A gente é da linhagem do mestre Pirajá. É tanto que sempre a gente soube que o mestre Pirajá era o mais antigo. Sempre. A gente caminhou, foi para muito evento do mestre João Latinho, uma saudação do mestre João. Porque tem muito comentário aí informando que foi a Unicale aí que presenteou vocês com essa corda de mestre, né? Não. Que foi o mestre Pirajá, não foi o mestre Pinhela, não é isso? Não, o mestre Pinhela otorgou o documento, só isso. Documento, mas... E acompanha e conhece a linhagem, ele conhece pelo nome. Né? Mestre Cal, que está aqui, mestre Pirajá nunca deu uma aula aqui no grupo. Mestre Pirajá do grupo Senzala de Capoeira. Então, o mestre Cal está falando que o mestre Pirajá ele nunca participou da união da Folha Seca, né? Ele eu posso mandar as fotos e o senhor divulga no colado aí a gente tem foto. Tem até com o nome do mestre Pirajá na resposta. A gente tem foto. Tá certo? A gente tem documentos disso aí. O próprio mestre Pirajá pode dizer, mestre meu. Agora, em relação a dar aula, de não dar aula, é muita ironia. E o cara abrir a boca para fazer um negócio desse. Né? Na live dele, ele falou que tinha 6 meninos que treinam, né, consecutivamente, né, sem parar. Cite nomes, companheiro, que eu tenho também áudio, fotos, vídeos, né? Meus alunos dando aula e os meninos, a qual você diz que está 6 anos, que já foi aluno dos meus alunos. Eu estou com 3 aqui. Vou vir aqui, rapidinho. Né? Salve, boa tarde a todos. Obrigado aí pela audiência aí. Né? Outros não podem vir por enfermidade, outros de serviço, trabalhando. Então, esse pessoal vive colado. E a gente mudou a característica. E se incomoda, entendeu? Entendi. E se incomoda. E quando passa a incomodar, isso quer dizer que o negócio deu certo. Porque é o seguinte, eu não tenho condições de fazer, então eu vou estar falando. Se eu não tenho condições de fazer, eu não falo, não, eu faço. Né? Ele é mestre, inconfundivelmente, não estou aqui desmerecendo, entendeu? Se fosse uma pessoa boa, teria um dos maiores grupos que já existiu. Foi um mestre que foi expulso, e uns meninos que se tornou homem. Então, companheiro, eu posso dizer a você com toda essa idade. Essa história de pular, de não pular, isso é coisa baiana. Não sou baiano, eu sou capoeira, eu sou pernambucano, ok? O meu passo é de frevo. E aí a gente vai dando continuidade e nos adaptando ao nosso contexto do século XXI. Eu tenho uma observação. Eu não sou você capoeira se eu for para a roda de Zelezinho da Paraíba, não. Eu na roda de João aqui, eu sou capoeirista do mesmo jeito também. E, novamente, com o contramestre moleque. Desses irmãos aí, teve um que ainda vi na Veneta, que foi o Carcará. Ainda todo descaracterizado, fora de padrão, sem identificação, sem abadá, sem corda, e aí com o que está contribuindo com a capoeira. Ele está informando aí, mestre, que numa dessas rodâncias aí, ele viu o mestre Carcará
descaracterizado, sem abadá, sem isso. O porquê, né? Você é objetivo, vamos ser práticos, ok? Não vamos transformar a capoeira ou o abadá numa farda. O senhor é da saúde, o senhor usa uma farda, ok? Correto, senhor Cotabeste? Sim, senhor, desculpa, eu estava lendo aqui. Quando o senhor sai para trabalhar, né, o senhor sai com a farda. Ok? A capoeira como um patrimônio imaterial. Quando o senhor sai para a rua, para uma roda de rua, uma coisa de rua, o senhor é obrigado a sair caracterizado de capoeira, de abadá, de corda na cintura? No grupo da gente, não. Então, é só o respeito. Se eu respeito a tua tese, tu respeita a minha. E a gente torna a dizer, não somos baianos. A gente é o único que chega lá ainda, mexe espinha, já proibiu, mas a gente ainda chega ainda, porque a gente usa preto. Né? E aí não aceita preto. Vai quer dizer, se eu não tiver de branco, eu não sou capoeira. Eu não jogo capoeira porque eu não estou de branco. Isso é de quem? Quem foi que criou isso aí? Capoeira é imaterial. A gente pode movimentar a massa. Por que eu tenho que seguir isso aí? Porque eu sou obrigado a seguir isso aí. Se eu conheço a minha árvore genealógica. Por quê? Porque eu tenho que me ater, eu tenho que me apegar a essa coisa pequena. Eu sou maior do que isso aí. Eu posso buscar outros horizontes. E como fui buscar? Eu estou vendo aqui a Caroline Med, né, Carla? Mas só vejo as pessoas fazendo perguntas polêmicas que não nos acrescentam em nada. Existem fatos e fatos, né? Como eu já falei, eu tenho uma vida privada, eu tenho um trabalho, eu tenho família, eu tenho profissões, eu tenho outros projetos também que agregam em minha vida além da capoeira. Então, como você pode ser uma pessoa que é livre, tem vários tempos aí para poder estar em várias rodas ao mesmo tempo. Isso é muito massa, é bom. Parabéns, show de bola. Mas aí vamos respeitar o outro que por um fato ou não consegue acompanhar o seu ritmo de poder estar em todas as rodas. A gente tem que entender que não é só porque o cara tem medo. Existe sim esse tipo de gente aí que vai para a roda e se esconde. Mas a gente tem que conhecer, você tem que saber quem é a pessoa para ter a convicção de que realmente isso acontece. Se você, com certeza, tem convicção que o senhor está falando aí dos mestres aí, o senhor deve conhecer bastante ele, então. Entendeu? Para poder estar falando isso. Então, isso é uma coisa particular de vocês. Eu respeito também. Tá? Mas para não ficar no aí, num termo geral, é bacana também a gente respeitar o outro lado, o outro ponto de vista. Eu queria mostrar essa história de técnica, que o pessoal está muito enganado com essa história de técnica. Não é bem assim a história. Então, para a gente mostrar direito, a gente tem que mostrar. Então, eu queria que ele aceitasse. Ele já desafiou já 2 vezes. Bom, o desafio aí já está... Então, é diretamente ao mestre Cal, tá certo? O senhor é mestre, ok? E eu sou mestre do meu caminho, eu sou mestre do meu grupo, tá certo? E eu aceito o seu desafio. A gente vamos trocar uma técnica, não vamos arengar. Não é arenga, tá certo? Mas aceite, por favor, tá certo? Mestre Cleito aí, né, gente? Mestre Cleito aí fazendo desafio aí. Não, eu estou aceitando o desafio, eu não estou fazendo. Aceitando, né? Estou aceitando. Foi de 2 vezes. Uma, ele até ameaçou aqui, o professor Chacal, dizendo que o aluno do Chacal foi na casa dele, deu todo mundo. Aí Chacal, o professor foi na casa dele, fez uma live na hora. Eu estou aqui na casa de fulano, que disse, não foi esse não, o aluno que eu tive. Não tem aluno, foi ele. Só que ele não segura o Paranão. Ele joga o veneno e dá as costas. Sempre foi assim. O Kraus aqui, ele está falando, vai desmaiar ele de novo? Eu nunca desmaiei ele, não. Eu só vou tomar uma técnica com ele, só isso. Se ele vai se eu vou desmaiar com ele, aí eu não sei. A gente vai saber lá no dia. Tá certo, companheiro? É verdade. Mas eu só queria que ele aceitasse. Aí a gente vai saber. Verdade. Capoeira é assim, né, velho? Capoeira. Assim, também. A capoeira, ela é na hora, é presente, é o momento. Não é no zap, não é no áudio. Né? Então, aquele que quer realmente ser desafiado, vai lá, só ir lá no momento, marcar e tal. Não é por áudio, nem vídeo, nem nada. A entrevista realmente aí estava ótima. A gente vai ver se consegue aí outras lives aí com personalidade importante também da nossa capoeiragem. Se dependesse da minha saúde, das minhas obrigações, a gente ia até meia-noite, mas infelizmente não é assim. Muito obrigado aí, rapaziada. Fica com Deus. Tamo junto. E vida que segue, hein? Vida que segue. Não vamos aí levar a vida com conceitos de terceiros.
pegue primeiro a sua, tenha certeza de que é aquilo que realmente você esteja falando, esteja entrando na sua cuca para depois se expressar, para depois falar, criticar, crucificar, tá bom? Fica com Deus, paz e graça aí para todos aí. Muito obrigado. Valeu, mestre. Fica com Deus. Valeu, mestre. Boa.